A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Boa noite. Deus abençoe cada um no nome de Jesus. Quero dizer aos irmãos que ontem foi um dia corrido aqui pra gente. Começamos a mexer de novo lá em cima na laje. E acabei que finalizando quase 9 da noite e não deu tempo para nem tocar a trombeta. Ainda que o desejo era grande, mas o Senhor sabe o porquê, a razão. E devemos dar graças ao Senhor em tudo. Amém. E hoje também cheguei um pouquinho tarde do serviço, cheguei quase agora em casa. Hoje foi bastante lixo lá na coleta, mas graças a Deus o Senhor sabe que o porquê de não chegar mais cedo. Então mesmo assim eu dou graças a Deus e aproveitar e ler com os irmãos um trecho da palavra de Deus. E antes da gente entrar na palavra, vamos fazer uma oração, agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, te dou graças, Senhor, pelo privilégio, pela honra que tu me deste de pregar tua palavra, e como também deste aos teus servos eleitos do Senhor que estão nesta terra. Ó Senhor Deus, eu peço a ti nesta noite, em nome de Jesus, perdoa nossos pecados, purifica nossa mente, Senhor, limpa nossos corações e nossas mãos, para que nós venhamos nos apresentar ao Senhor, meu Deus, dignamente, em nome de Jesus, Senhor. Retira de nós, meu Deus, toda incredulidade, retira do nosso meio, Senhor, toda confusão, toda contenda, e assim a glória do Senhor e a graça de Cristo possa reinar em nossas vidas. Senhor Deus, eu peço a Ti nesta noite, fale conosco, por meio de Sua santa palavra, nos ensine, Senhor, a maneira como convém andar em Tua presença, pois ainda somos como meninos, meu Deus, necessitando sempre da ajuda do Pai e o auxílio do Pai, meu Deus. Senhor Deus, nós te pedimos nesta noite, fale conosco, Senhor, e nos exorte, nos edifique e nos confirme, para a glória e para a honra do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos ler aqui no profeta Isaías, capítulo 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Amém? Até aqui. O profeta Isaías, ele é considerado por muitos como o profeta messiânico. Ele é quem mais referiu a vinda de Jesus e falou dos sofrimentos que a Cristo Jesus viria. E como Jesus também triunfaria sobre os seus adversários e como ele também triunfou sobre a morte. Porque o Senhor era com ele. O Senhor me ungiu, Jesus diz, quando lê o texto do profeta Isaías. Então a gente, diante desta palavra, o profeta Isaías, ele, inspirado pelo Espírito de Deus, deixou claro e registrado: a mão do Senhor não está encolhida. A todo instante o Senhor estende a sua mão. A Bíblia fala que Deus não rejeita um coração contrito nem quebrantado. O Senhor está atento ao clamor do justo. Mas o Senhor, ele compadece, ele é misericordioso, ele é longânimo, ele é compassivo, ele é benigno, ele é tardio em irar-se e se arrepende do mal que prometera fazer e não fará.
se houver arrependimento. E o pecado que separa o homem de Deus. E os ouvidos do Senhor não estão encolhidos, não estão tapados, não estão agravados, para que ele não possa ouvir. Mas o que faz Deus não escutar é o pecado. O pecado separa o homem de Deus. A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 9, que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. O apóstolo João também diz, na primeira carta, que se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificarem de toda injustiça. Deus é fiel e justo. Israel, há muitos textos do Antigo Testamento que referem a esta nação. E como esta nação, após a saída do Egito, como depois de Deus ter dado a Moisés as leis dos mandamentos, os 10 mandamentos, na verdade, eram 603 leis e que foram resumidas em 10 mandamentos. Os principais mandamentos Deus colocou diante daquele povo, para que houvesse temor e para que eles não pecassem contra o Senhor. Mas, não obstante, eles logo se esqueceram. Eles transgrediam, eles inclinaram-se aos deuses, aos exércitos dos céus. Eles profanaram, eles se contaminaram, eles se desviaram do Senhor. Deus enviou profetas àquele povo, Deus enviou os seus servos, levantou reis, levantou juízes, e eles ainda permaneciam na rebeldia, a maior parte daquele povo, porque como eles agiram aleivosamente contra o Senhor, como eles deixaram ao Senhor para servir aos deuses pagãos, e um dos mandamentos da lei era não adorar e nem se prostrar diante de outros deuses, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E assim eles provocaram a ira de Deus. Eles blasfemaram contra o Altíssimo. Eles murmuraram contra Deus. Eles foram queixosos de sua sorte. Eles foram de coração duro, de olhos altivos, de face dura, semblante de duplo ânimo. E assim, aquela nação que tinha conhecido o Senhor e que viu na terra do Egito como Deus fez por eles, como Deus manifestou o seu grande poder e a sua grande força. Deus fez prodígios, maravilhas e sinais na terra do Egito, diante dos seus olhos. E mesmo diante de tanta coisa, eles ainda murmuraram, depois que estiveram no deserto. Eles, em seus corações, desejaram voltar ao Egito. Mas o Senhor foi misericordioso, longânimo com aquele povo. Deus os protegeu na coluna de fogo. Deus os protegeu numa nuvem de glória. Nem as suas sandálias envelheciam e nem se quebravam, nem as suas roupas no corpo se envelheciam. Deus cuidou deles, como o pai cuida do filho, como a ama cria o seu filho. Mas eles provocaram ao Senhor na solidão. Eles se desviaram do Senhor. E o Senhor enviando profetas àquele povo, para que eles se arrependessem, para que eles tornassem ao Senhor e se convertessem do seu mau caminho. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 1, fala que Deus antigamente falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais
pelos profetas. Então Deus foi falando com aquele povo, mas o coração duro, os ouvidos tapados para a voz do Senhor. E quando eles clamavam, Deus não ouvia. Mas quando eles se arrependiam, quando eles realmente reconheciam que o Senhor era misericordioso, que Deus se lembrava que eles eram pó, como diz no livro de Salmos, e que eles eram carne, o Senhor não os destruiu totalmente, porque Deus tinha uma aliança feita com o seu servo Abraão. Por amor a Abraão, Deus livra Ló de Sodoma e Gomorra. Então, esta aliança que Deus fez a Abraão, da descendência de Abraão, o Senhor levantasse o Cristo, a seu filho. Deus preservou esta aliança e passou gerações. E o grande risco deste plano de Deus falhar, porque confiada a estes homens, mas graças a Deus que diz a Escritura que Deus, desde os tempos antigos, não ficou sem testemunho. Ainda que a maioria se desviou, foi aonde o vento era favorável, foi imitar as outras nações, foi se deitar com as mulheres estranhas, foram adorar ao exército dos céus, a rainha dos céus, foram se curvar ante Baal, Astarote, Moloque, a estrela do deus Renfã, foi se prostrar diante dos deuses filisteus, diante dos deuses das nações pagãs. O Senhor permaneceu fiel. E quando o profeta Isaías deixa registrado, a mão do Senhor não está encolhida. O próprio profeta fala que todo dia Deus estendeu as suas mãos a um povo rebelde e contradizente. Israel tinha o Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, como seu escudo e como seu protetor. Mas eles viraram as costas para Deus, então Deus também virou as costas para eles. Quando eles clamavam, Deus não ouvia. Agora, quando eles decidiam se arrepender, o Senhor se compadecia deles. Por isso que Isaías fala que as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E em questão do pecado que separa o homem de Deus, não é apenas a nação de Israel. Os gentios que não conhecem a Deus e que vivem as próprias vontades na dissolução, separados de Deus e desviados, andando em seus próprios caminhos. Mas a misericórdia de Deus se estendeu também aos gentios. Paulo escreve em Romanos que Deus compadece-se de quem quer, endurece a quem quer, para usar de misericórdia com quem quer. Assim o Senhor encerrou todos debaixo da desobediência, para usar com os gentios de misericórdia. Então a misericórdia de Deus veio até nós. Nós que estávamos perdidos, como ovelhas que não têm pastor, andando cegos, extraviados, andando no curso do mundo, buscando as coisas que a carne gosta, inclinando-se àquilo que não é Deus, adorando objetos que criaram os homens. A gente veio do berço católico, e o catolicismo é uma fábrica de fazer deuses. É estátua para todo tipo de Deus, todo tipo de santo e de santa. Então, um Deus para cada dia é pouco. Só que o verdadeiro Deus, ele fez o céu, ele fez a terra seca, ele fez o mar e todas as coisas que existem. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E assim, o Senhor encaixou-nos
nos ramos naturais, dando a nós o direito do arrependimento para a salvação, para que nós o buscássemos, para que nós o servíssemos, para que nós o temesse. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio do conhecimento, e temer a Deus é um dever de todo homem, e guardar os seus mandamentos. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Os meus mandamentos não são pesados. E aqui Isaías fala que os lábios falam falsidade, a língua pronuncia perversidade. Quando o homem não teme a Deus, como o homem não conhece os mandamentos do Senhor, ele está nem aí para a vida dele. Muito menos o que ele fala. Ele não mede as palavras. Ele é como as ondas do mar que espumam a sua braveza. E não está nem aí. O apóstolo Tiago diz que com a boca o homem bendiz a Deus, e com a mesma boca o homem amaldiçoa ao seu semelhante, que é a imagem de Deus. Então, é impossível de uma mesma fonte sair 2 tipos de água. Não pode. Ou é água doce, ou é água salgada. Jesus fala que a árvore é conhecida pelo fruto, porque uma árvore boa não pode dar fruto mau. Nem uma árvore má dá fruto bom. Ninguém há que clame pela justiça. O profeta Jeremias fala que, no capítulo 5 do seu livro, eu vou ler aqui, quando Deus mandou o profeta dar voltas às ruas de Jerusalém, para ver se encontrasse alguém se encontrasse algum homem que praticasse a justiça, ou que busque a verdade, e eu lhe perdoarei, para ver se encontrava. É difícil, irmão. Se você andar na rua de São Paulo e encontrar alguém lendo a Bíblia, levanta as mãos para os céus e glorifica. A gente, às vezes, vai lá em Santo Amaro comprar alguma coisa. Eu sempre comento com a minha esposa. É difícil você ver alguém pregando o evangelho do arrependimento. E quando vê alguém pregando, tá lá, cantando louvor. Aqueles louvor, Deus vai dar vitória, Deus te ama, isso e aquilo. Só tocando no ego das pessoas, tocando na carne. E as pessoas pensam que Deus é assim, que Deus aceita elas viver no comodismo, no pecado, na iniquidade, adorando o futebol, adorando o funk, adorando a novela, adorando o filme, e assim por diante. E acha que Deus está aceitando, porque ela está ouvindo um louvor. Nem todos que são de Israel são israelitas. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, porque este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Uma vez a gente estava pregando lá no farol do metrô Campo Limpo. Aí, nesse dia o Senhor me deu graça para ler o texto de Paulo, quando escreve a Timóteo, a primeira epístola, capítulo 4, que fala sobre doutrina de demônios e que muitos estão apostatados, dando ouvidos a espíritos e doutrinas de demônios. E os homens que falam mentira têm a mente cauterizada. E passava um macumbeiro, ele estava trabalhando no iFood, e ele ouviu a pregação, como o Senhor me dava graça para denunciar as obras infrutuosas das trevas e as obras do diabo. Que é tudo isso, é espiritismo, é macumba, é candomblé, é catolicismo, é até muitas igrejas evangélicas que tem parte com maçonaria, que tem parte com esse sistema aí, podre deste mundo. Então, quando alguém escuta a verdade dita, ela se posiciona, ou para estar a favor, ou para estar se opondo contra aquela verdade. E foi o caso daquele sujeito. Ele veio debater com a gente. Neste dia estava o irmão Lucas. E até então, tudo bem, porque estava defendendo o diabo, porque ele é filho do diabo.
Só que o mais incrível é que veio dois evangélicos, um que é da Assembleia de Deus e outro que falou que era dessas igrejas pentecostais, desse movimento gospel. E a gente crendo que eles iam também estar com a verdade para defender o que a gente estava pregando. Não, irmãos. Eles foram ficar do lado do macumbeiro. Falar que não podia falar assim, não podia jogar a religião do próximo, não podia falar mal da religião nem de ninguém e tal. Sempre a mesma conversa. Sempre a mesma conversa fiada. Tem que ter sabedoria, tem que saber o que fala, não pode falar assim, tem que falar amor, porque Deus é amor. Mas aqui o profeta Isaías, como também Paulo fala na carta de Filipenses, que Paulo se pôs como defensor do evangelho. Por acaso fiz vosso inimigo por vos dizer a verdade? Ninguém pode ir contra a verdade senão pela verdade. Jesus fala, quando foi esbofeteado, se eu dei testemunho do mal, então dize. Mas se eu dei testemunho do bem, por que me fere? Por que me bate? O mundo não aceita a verdade de Deus. Esta é a realidade. As religiões que estão aí ligadas ao sistema podre deste mundo também não vão aceitar. E o homem que vive na prática do pecado, quando escuta a verdade de Deus, a sã doutrina, quando escuta sobre santidade, sobre consagração, sobre vida reta, vida honesta com Deus, justa, as pessoas, a maioria não quer. Mas Jesus fala que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. As suas ovelhas ouvem sua voz e o seguem, conhece a voz de Jesus, irmão. Porque quando o evangelho é pregado, irmão, é o Espírito de Jesus que está falando. E a pessoa ela pode passar um quarteirão. Se ela ouvir alguém pregando o evangelho de Jesus de forma limpa, de forma pura, de forma sincera e verdadeira, ela sai de lá. Porque o Espírito Santo de Deus a comove. E ela vem. E ela fica de perto para ouvir, para ser edificada e para ser consolada por Deus. Porque ela reconhecerá que verdadeiramente Deus ainda tem os seus servos. Como a voz divina veio um dia a Elias e diz, ainda há 7.000 que eu escondi nos montes, que não beijaram os pés de Baal. Eu os guardei. Ainda há muitos servos de Deus, irmãos, espalhados em toda a terra, que temem a Deus, que andam em sinceridade com Deus e que fazem a vontade do Senhor, que denuncia essas obras, porque o que eles fazem em oculto, até dizer ele é torpe. Falam mentira, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Irmão, tantos pastores em segundo casamento, tanto o pregador que quando sai com grandes congressos principalmente, e de muitas igrejas, vai para boate, vai para biqueira, vai para motel, vai para jogo, vai fazer tudo aquilo que é abominável aos olhos de Deus. Mas estão nos templos, se vestem bem, falam bem, tem anel de teologia no dedo, tem diploma, tem cargo, tem título, é famoso, é homem do momento, é o homem do auge, é o homem da fama, canta super bem, está acima da média, como falou um dia Tales. São homens vangloristas, soberbos, se gloriam em seus próprios recursos, se gloriam na força do seu braço. Enganoso é o coração do homem perverso, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força e não teme ao Senhor. Então Isaías diz que o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. A Bíblia diz em Provérbios que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Em Atos 3, versículo 19 está escrito que aquele que arrependei-vos, aliás, e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados e assim venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor Jesus. No nome de Jesus é pregado arrependimento. Sem arrependimento não há remissão de pecados. E a Bíblia fala que ao nome de Jesus o homem recebe a remissão dos seus pecados.
debaixo dos céus, só em Jesus há salvação. Porque a Jesus foi dado todo o poder no céu, na terra, e diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Então, não esconda o pecado, irmão. Confesse ao Senhor. Mateus 6, versículo 6 diz: entra no teu aposento, feche a porta e ore ao teu Deus que em secreto te vê e em público te recompensará. Não dê ouvidos a estes homens que falam para você, só você quer ser o santarrão. Está escondendo atrás da Bíblia, quer ser o santão. Irmão, viva uma vida reta, uma vida íntegra com Deus, ainda que é difícil, irmão. Porque nós sabemos que somos pecadores, mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, a gente vive, irmão, uma vida de acordo com a palavra. A gente terá nossas falhas, mas isso mostrará que a gente depende de Deus, que a gente necessita do perdão do Senhor e que necessitamos da ajuda do Senhor. Porque sem o Senhor, nada fazemos. Não caia na soberba desta vida, não. Não caia no curso deste mundo, não. Não se conforme, porque você, peca, não tem mais jeito. Não, irmão. Se teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração para te perdoar. Então, não deixe o pecado, irmão, virar uma bola de neve, não. Se arrependa, porque Jesus fala que o perdão é 70 vezes 7. Se teu irmão vier durante o dia 70 vezes arrependido, irmão, perdoa. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. E o apóstolo Tiago diz, no capítulo 5 da sua epístola, que se a oração da fé salvará o doente, e se houver cometido pecados, serão perdoados. O mesmo apóstolo diz que se alguém converter alguém do seu erro, salvará uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então Jesus veio para os doentes, Jesus veio para os pecadores, chamá-los ao arrependimento. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados. Mas Jesus veio romper a barreira. Ele veio romper a barreira que a lei criou e que as religiões criaram. Porque a lei serviu para nós de tutor, para nos ligar a Cristo. A lei não aperfeiçoou o homem. Mas a Bíblia diz que Jesus pagou o preço. Ele riscou do meio de nós a cédula que era contra nós em suas ordenanças e cravou na cruz. Amém? Temos acesso direto ao trono pelo novo e vivo caminho que Jesus consagrou. Arrependa-se enquanto é tempo. Jesus está voltando. Ele está às portas. A qualquer momento a trombeta soa e os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, que estamos vivos, seremos arrebatados, transformados e receberemos um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Quando ressuscitado dentre os mortos, um corpo glorioso. Amém, irmãos? Lute pela salvação. Esforce cada dia para entrar na porta estreita. Porque muitos procurarão entrar e não poderão. Não tem essa ideologia na Bíblia, não. Uma vez salvo, sempre salvo, não. Todos os dias você tem que lutar, perseverar até o fim, para que você alcance a coroa da justiça. Amém? Então, fique com esta palavra. Deus abençoe cada irmão em nome de Jesus. E aqueles ainda que o Espírito Santo de Deus preparará para ouvir esta palavra, que o Espírito Santo de Deus fale ao coração de cada um e com a igreja do Deus vivo, para consolo, exortação e que o próprio Deus confirme sobre você a obra que Ele tem contigo na terra. Amém? O Senhor te chamou para ganhar almas, para pregar a verdade. Doa a quem doer, quer ouçam, quer deixe de ouvir. Aceite quem quiser aceitar. Mas se deres ouvidos, glória a Deus. E se tapar os ouvidos, glória a Deus também, porque a palavra do Senhor está se cumprindo. Amém? Fiquem na paz, irmãos, e até em breve, se Deus quiser. Se nós não nos vermos mais aqui, com certeza nos veremos lá na glória, porque para lá que estamos caminhando. Amém?